Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da InfoSol. Eu sou o engenheiro Vinícius e estamos aqui para mais um vídeo onde iremos trocar conhecimento sobre energia solar fotovoltaica. Como de costume, para quem ainda não nos segue, se inscreva no canal, deixe seu like para que o vídeo possa ser compartilhado aí com mais pessoas da nossa área também e para quem também não conhece, que conseguimos aí chegar também a todas as pessoas. Hoje vamos conversar um pouco referente a ligações elétricas de inversores mono e trifásico em redes 127, 220 e 380 volts. Isso gera grandes dúvidas em instaladores do nosso dia a dia. Recebemos algumas dúvidas dos nossos parceiros de campo, então também estamos aí para resolver alguns problemas. O inversor é o coração e cérebro do sistema, dependente da leitura da rede de tensão e frequência para poder entrar em operação. Por isso é preciso entender os tipos de inversores comercializados e as regras de ligação de cada um deles na rede elétrica. Os fornecedores, na sua maior parte, dividem os inversores fotovoltaicos em 4 categorias, sendo ela mono 127, mono 220, trifásico 220 e trifásico 380 volts. Mas inversores bifásicos, muitas pessoas nos perguntam, eles não utilizam, os nossos fornecedores, esse tipo de nomenclatura, os inversores como bifásico. Quando você busca por um inversor fotovoltaico, você vai encontrar inversores monofásicos ou inversores trifásicos. Devido à rede elétrica do Brasil ser extensa e possuir várias concessionárias, sempre devemos verificar qual a faixa de tensão daquela região. Numa montagem de projeto ou montagem de kit, é necessário ver isso. Para isso, é de suma importância verificar a tensão de fase e tensão de linha do local. Então, definimos como tensão de linha a tensão que é medida entre fase R e fase S. Essa aqui nós entendemos como tensão de linha. Então, aqui nós podemos encontrar 220 e 380 volts. Já a tensão de fase é a tensão que nós encontramos entre o neutro e a outra fase, Então aqui nós também podemos encontrar o 127 ou o 220 volts. Então sempre ideal verificar na região, na concessionária, qual é a tensão de linha e qual é a tensão de fase para você fazer aquele projeto. Inversores trifásicos, nosso primeiro tópico. Estes tipos de equipamento geram menos dúvidas em seu processo de instalação, pois eles somente podem ser ligados na rede da mesma tensão do inversor. Por exemplo, nessa questão, nós temos uma rede trifásica 380 volts, chamamos aqui de fase RST, ela só pode ser ligada num inversor 380 volts. Eu não consigo ligar uma rede 380 no inversor 220, a não ser que eu tenha um trafo isolador. Então eu vou entrar com essa rede no trafo e do trafo eu vou sair para o inversor. Aí sim eu posso ligar o 220, mas eu preciso de um alto trafo. Já o inversor 220, eu ligo ele direto numa rede 220. Caso eu tenha um trafo 380 numa rede 220, vou precisar também, obrigatoriamente, de um trafo isolador para poder fazer essa comutação de tensão do inversor para a rede. Então, tendo um inversor em rede trifásica, o que a rede tiver de alimentação 380, o inversor 380. A rede for 220, o inversor é 220. Tendo incompatibilidade de tensão de rede com o inversor, obrigatoriamente um isolador, um trafo isolador. Nosso segundo tópico são inversores monofásicos. Então eu tenho inversor monofásico 127 e um inversor monofásico 220. Eles em rede monofásica e rede também monofásica. Eu tenho uma rede 127, com o inversor 127, eu faço a ligação direta também com fase e neutro. Mono 220, fase neutro. Se eu tiver essa rede 220 ou 127, invertendo esses inversores,
para eu fazer uma ligação, eu também preciso obrigatoriamente de um trafo isolador. Tanto se eu vim de lá para cá, ou inversamente. Fazendo essa comutação do 220 para o 127, eu também preciso obrigatoriamente de um trafo isolador. Lembrando que isso aqui não é um transformador comum que a gente encontra no nosso dia a dia. Ele é obrigatoriamente da forma em construção do tipo isolador, próprio para redes de solar fotovoltaica. Então, essas duas redes mono, eu consigo fazer a ligação dos inversores. Caso tenha uma aquisição equivocada de inversor, eu obrigatoriamente preciso sim de um trafo isolador para poder fazer a instalação na rede. Nesse nosso próximo caso, nós vamos falar de uma rede bifásica, né? Onde nós temos duas fases e o neutro. Então eu tenho aqui um inversor 127 e o inversor 220. Então esses dois inversores eu consigo ligar numa rede bifásica 220. Lembra que a gente comentou de tensão de rede e tensão de linha? Então entre fases eu tenho 220 e fase e neutro eu tenho 127. Então se eu tenho um inversor 127 numa rede bifásica, eu pego fase e neutro. Aqui, entre essas duas fases, eu tenho 127 volts. Então, eu consigo ligar o inversor 127 sem necessidade de trafo. Eu não preciso fazer nenhuma aquisição de trafo para essa instalação. E o 220, eu pego duas fases e eu faço 220 também para essa ligação de um inversor 220. Então, em rede bifásica 220, eu ligo o inversor 127 e 220 sem necessidade nenhuma de alto trafo para esse tipo de instalação. Nesse nosso próximo caso, nós vamos ter uma rede trifásica 220 volts. Então, na rede trifásica, nós temos fase 220 e fase neutro 127. Então aqui, nós podemos instalar equipamentos inversores monofásico 127, fazendo fase neutro, monofásico 220, pegando fase e também conseguindo instalar o trifásico 220, pegando fase. Podemos instalar o trifásico 380, conforme foi o nosso primeiro caso, nós até podemos instalar o trifásico 380. Nesse nosso próximo caso, nós vamos falar de uma rede trifásica 380. Então aqui nós temos aí tensão de fase 380 e tensão de linha 380, desculpa, e tensão de fase 220. Então aqui nós conseguimos instalar o inversor 220 mono, fazendo a ligação entre fase e neutro, conseguimos o 220, e o 380 pegando as três fases, RST. Esses dois inversores conseguimos instalar sem nenhuma necessidade de alto trafo. Aqui o 127, ele não é possível de instalação. Esse equipamento 127, ele não é possível de instalação numa rede trifásica 380. Conforme também conversamos no nosso primeiro caso, também pode ter a instalação do trifásico 220, mas obrigatoriamente temos que fazer a instalação do nosso isolador para poder fazer esse rebaixamento de 220, de 380 para 220. Isso numa rede de fase 220 e uma tensão de rede 380. Pessoal, isso que temos para conversar hoje, fazendo aí como ligar o nosso inversor. Espero que tenha resolvido algumas dúvidas, esclarecido. Caso tenha alguma sugestão ou novas dúvidas, deixe no comentário, estaremos aí à disposição para lhe atender. Muito obrigado.